Continuando aqui nesse vídeo sobre a política externa, eu vou explicar um pouco para vocês, uma introdução apenas, porque no próximo vídeo que nós vamos entrar propriamente nas tensões, nas intervenções militares que o Brasil chegou a fazer nos países da região. A Guerra do Paraguai, ela é mais conhecida, ela foi a intervenção militar brasileira nessa região do Prata, nos seus vizinhos, a mais conhecida, mas não foi a única. Então é importante que você tenha também um conhecimento prévio sobre o que aconteceu antes da Guerra do Paraguai, tá? Bem, o Prata, como eu disse para vocês no nosso último vídeo, é esta região do sul da América do Sul, formado pela união de três grandes rios. O rio Paraguai, que nasce no Brasil, atravessa o país de mesmo nome, entra na Argentina e deságua entre Buenos Aires e Uruguai, em Montevidéu. O rio Paraná, que nasce no Brasil, entra no Paraguai, fronteira com a Argentina, aí depois se une às águas do rio Paraguai e avança até Buenos Aires. E o rio Uruguai, que nasce no Brasil, passa pela fronteira Brasil-Argentina e pela fronteira Argentina e Uruguai e também deságua no Rio da Prata. Esses rios, como eu disse anteriormente, são rios caudalosos, são rios volumosos, são rios que permitem navegação de comércio, navegação grande. E esses rios permitiam a ligação do interior da América do Sul, uma vasta região do interior da América do Sul, porque aqui, gente, eu desenhei os principais rios, os três principais, só que eles têm seus afluentes, outros rios que se ligam a eles, como o Rio Tietê, como o Rio Apa. Então, o controle de navegação do interior da América do Sul é muito maior do que só esses três rios. Portanto, é uma área extremamente estratégica, porque é uma área que te permite a ligação entre o interior da América do Sul e o Oceano Atlântico. Lembrar que as economias da América do Sul são voltadas para a exportação. Portanto, o acesso ao Oceano Atlântico é vital, porque é a ligação com a Europa e com os Estados Unidos. Então, esse ponto é central para que nós possamos entender aqui. E quais são os interesses do Brasil na região do Prata? Pois bem, primeiro interesse. O Brasil quer evitar a formação de um Estado forte nessa região. Um vizinho forte. Porque se ocorrer a formação de um vizinho forte, este país forte pode ameaçar o Brasil numa futura guerra, invadindo o território, ou mesmo, se tiver um país forte nesta região, ele pode controlar totalmente a navegação do interior da América do Sul. Vou ser mais claro. A Argentina. Quando a Argentina ficou independente da Espanha, em 1816, Buenos Aires era a capital do vice-reinado do Rio da Prata, que é o nome dessa área. Por isso, Prata vem de Argentina, que é Argentum em latim. Só que o vice-reinado do Rio da Prata era uma área que formava o norte da Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Você sabe que o Uruguai foi ocupado pelos portugueses, a província cisplatina do Brasil. E depois entrou numa guerra entre Brasil e Buenos Aires, a Guerra da Cisplatina durante o primeiro reinado. Mas qual era a política de Buenos Aires? Buenos Aires queria formar um país, na América do Sul, que reunisse todo esse território formado pelo antigo vice-reinado do Prata. Ou seja, queria formar um país que englobasse o Paraguai e o Uruguai, além da Argentina. Um grande estado. Só que para o Brasil isso não é viável. Por quê? Porque se a Argentina controlasse o Uruguai, os argentinos teriam controle sobre as duas margens do Rio da Prata. E o país que controla a área onde o rio deságua para o oceano pode controlar a navegação dos rios para o interior, porque ele pode impedir a passagem de barcos. Então, se a Argentina controlasse as duas margens, para o Brasil é perigoso, porque ela pode cortar a passagem de navios brasileiros até o Mato Grosso. Então, o Brasil quer evitar a formação de um Estado forte, e para evitar a formação de um Estado forte, ele tem que garantir que o Uruguai e que o Paraguai fiquem independentes de Buenos Aires. Esse é o ponto central. Não pensem vocês que o Brasil, ao defender a independência do Paraguai ou do Uruguai, é bonzinho. Não é isso. Ele está pensando nele próprio, na sua segurança. Porque se a Argentina tomasse o Uruguai e o Paraguai,
teria mais fronteira em comum com o Brasil. A possibilidade de uma invasão seria maior. Além disso, os argentinos controlariam a saída do prata 100%. Outro ponto. O Brasil queria garantir a livre navegação dos rios dessa região. Ou seja, o Brasil queria que os navios brasileiros pudessem passar aqui, porque era o contato que o Mato Grosso tinha com o restante do Brasil. Só era por meio de rios, não havia estradas terrestres nessa época. E como o Brasil não controla a saída para o mar, ele precisa garantir que os países que controlam a saída para o mar, no caso, Argentina e Uruguai, não se oponham à passagem de navios brasileiros. Então veja que a relação do Rio da Prata para o Brasil é diferente do Amazonas. No Amazonas é um rio de navegação e tudo mais, só que o Brasil controla a saída do rio para o mar, a partir do Porto de Belém. Então o Brasil controla essa parte. Então, para o Brasil, o Amazonas não é o problema. O problema é o prata. Esta área, inclusive, era a fronteira mais importante do Império do Brasil. Isso desde o período colonial, vocês sabem disso. No período colonial, a expansão portuguesa e a espanhola se encontraram aqui, não no norte. E com a independência do Brasil, esta área se torna central. E mais, se torna central e tem um outro detalhe. A província brasileira que faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina, a província brasileira mais ao sul, a mais bem armada, chamada de Sentinela do Império, é o Rio Grande do Sul. E o que tem o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul entrou numa guerra civil entre 35 e 45, 10 anos, que é a chamada Revolução Farroupilha, onde o Rio Grande ele tenta separar do Império do Brasil. Nós estamos na década de 1850. Fazem 5 anos apenas que o Rio Grande do Sul deixou as armas. Uma guerra que durou 10 anos. Então, quer dizer, aos olhos do Rio de Janeiro, aos olhos do governo brasileiro, aos olhos de Dom Pedro II, o Rio Grande do Sul é uma província problemática. É uma província que pode se rebelar de novo. É uma província que pode se separar do Brasil. Então, nós temos que garantir a fidelidade do Rio Grande do Sul. Evitar brigar com o Rio Grande do Sul. Isso significa o quê? Defender a fronteira. Se o Rio Grande do Sul tiver algum problema com a Argentina ou com o Uruguai, o Brasil tem que defender o Rio Grande do Sul. Então isso é mais um foco de tensão para esta área. Então quais são os interesses, resumidamente? Evitar a formação de um Estado forte nesta área. Garantir a livre navegação dos rios. E manter o Rio Grande do Sul unido ao Império do Brasil. Esses são os pontos centrais que vão nortear a política externa brasileira. E o Brasil, a partir da década de 1850, chegou a fazer intervenções militares nesta região para garantir os seus interesses na área. Então, quer dizer, isso, a política externa, é importante que nós tenhamos isso em mente, a política externa esteve ligada com os interesses do Brasil nesta área, é fato, mas ela também esteve ligada à maior estabilidade política dentro do Brasil. Porque, veja, não há nenhum conflito sério aqui dentro. Então, se a casa está em ordem, nós podemos ter uma política externa mais agressiva. O que eu quero que vocês entendam é que o Brasil não poderia falar grosso com o Uruguai ou com a Argentina, ou mesmo com o Paraguai, se o Rio Grande do Sul tivesse em guerra civil como estava na Farroupilha. Então esse ponto é central, a estabilidade política. E o outro ponto, a economia e o café, que vão dar recursos, porque guerras são caras. Então, você tem que ligar a política externa a outras questões também. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou começar a falar dessas intervenções militares no Uruguai, na Argentina, ou melhor, em Buenos Aires, e, finalmente, no Paraguai, aquela que vai provocar a guerra mais longa de 6 anos de briga. O maior conflito, inclusive, da história da América Latina. Até lá.